Fui ensinado a desconsiderar os cristãos, relata um ex-ateu comunista que se converteu a Jesus. Sigart compartilha sua jornada desde a infância, criado em um ambiente comunista, até encontrar Jesus. Se houve alguém verdadeiramente engajado na revolução, fui eu. Conta Sigart, criado em uma família comunista e ateísta nos Estados Unidos durante os anos 1960. Meu tio-avô participou da Revolução Russa, e um dos meus avós, fundador do Sindicato dos Estofadores em Boston, liderou uma delegação de trabalhadores americanos que visitou a União Soviética em 1932. De acordo com Gart, seus 3 outros avós também eram comunistas. E meus pais, filhos deles, se juntaram ao Partido Comunista Americano. Quando nasci, após a Segunda Guerra Mundial, eles haviam deixado o partido, mas mantinham-se firmes como stalinistas. Cresci em Nova York, em um ambiente comunista e ateu. Quase todas as crianças que conheci eram católicas, frequentando a missa, ou judias, frequentando a escola hebraica. Eu não sabia o que eram essas coisas, diz. Apesar de sua família ser etnicamente judia, eles não praticavam a religião. Nunca fomos a qualquer lugar de culto. Trocávamos presentes no Ano Novo, como era feito na União Soviética. Eu li livros infantis impressos na Rússia. Gart afirma que, embora o termo ateu não fosse comum, era o que ele era. A gangue da vizinhança, principalmente católicos irlandeses, não via com bons olhos meu questionamento religioso, e as crianças judias na escola não entendiam por que eu não frequentava a escola hebraica. No entanto, Gart não estava sozinho. Ele conheceu outros como ele, conhecidos como fraldas vermelhas, durante sua infância em Nova York. Alguns de nós até frequentavam a mesma escola. Cantávamos músicas folclóricas e baladas operárias. Discutíamos sobre direitos civis e Cuba. Com o passar dos anos, durante a década de 1960, alguns desses jovens aderiram a grupos radicais e tomaram medidas radicais, relata Gart. Alguns se envolveram com drogas e não se deram bem. Um amigo, a quem chamarei de Joe, apareceu em meu apartamento pedindo dinheiro emprestado para fugir para a Califórnia antes que a polícia o alcançasse. Isso foi em 1973. Nunca mais o vi. Mais tarde, Gart abandonou seu radicalismo político e tornou-se cientista, atuando como pesquisador bioquímico e professor. Minha formação científica me levou a questionar meus pressupostos sobre o materialismo racionalista como o único caminho para a verdade. E comecei a me interessar por espiritualidade, diz ele. Iniciei uma longa jornada do ateísmo ao agnosticismo e, eventualmente, ao teísmo esperançoso. Demorou décadas, mas finalmente fui batizado como cristão aos 60 anos. Alguns anos depois, me aposentei e dediquei minha vida a espalhar as boas novas de Cristo. Gart compartilha que, décadas depois, contou sua história a uma mulher cristã, que o desafiou a perdoar aqueles que o prejudicaram. Eu não era cristão na época, mas já tinha ouvido falar muito sobre Jesus. Após um momento de reflexão, decidi perdoá-los, marcando o início de minha jornada rumo à fé em Cristo. Essa libertação o ajudou a se livrar de seus pesos emocionais. E ele finalmente deu o passo de fé enquanto dirigia, com a ajuda do Espírito Santo. Gart relata um encontro inesperado com um velho amigo de infância, que também havia se tornado cristão, e acredita que muitas outras pessoas ao redor do mundo, como ele e seu amigo, encontrarão Cristo, apesar de suas origens ou circunstâncias. Ele acredita que, à medida que a geração amadurece, haverá um grande despertar entre pessoas como ele e seu amigo Joe. Nossos pais não eram pessoas ruins, embora tenham seguido uma ideologia fracassada promovida por mentirosos cínicos. Eles pensavam estar contribuindo para a humanidade e para um mundo melhor, explica. Eles nos ensinaram a desprezar uma fé da qual não tinham conhecimento real. Se tivessem tido essa experiência, talvez tivessem começado a entender por que alguns de seus heróis, como o reverendo Martin Luther King Jr., defendiam a noção verdadeiramente radical de amar a todos, até mesmo os inimigos declarados. Gart expressa a esperança de que, ao olhar para histórias como a dele e a de Joe, Jesus esteja sorrindo ao ver como as redes sociais conectam velhos amigos que encontraram a fé.